Olá, aqui nesse projeto você vai ver um pouquinho do que são os grafos, quais são os tipos de grafos, as representações deles e também os algoritmos em grafos. Confira agora. Nessa aula de grafos, primeiro eu vou explicar o que são grafos. Grafos são diagramas ou desenhos que nos auxiliam a entender como que diferentes coisas se conectam. Através de um desenho, de um mapa, e a gente consegue visualizar isso em mapas, em redes sociais, na biologia e no TI, que é onde a gente vai se aprofundar. Nos grafos há dois complementos, que são as vértices e as arestas. Vértices são como se fossem pontos dentro desse grafo e arestas são como as conexões, como se fosse um link. A gente pode citar um exemplo disso nas redes sociais. Então as vértices seriam seus amigos nas redes sociais, os pontos, e as arestas seria a conexão. Então, por exemplo, quando você aceita um amigo no LinkedIn, a aresta é a conexão de vocês dois, é o link que junta vocês dois. Agora que você já sabe o que são os grafos, eu vou contar aqui os tipos deles. Os grafos simples são aqueles que não possuem laços, ou seja, arestas que conectam um vértice a ele mesmo, e não apresentam múltiplas arestas entre dois vértices distintos. Já os multigrafos, ele é o oposto dos grafos simples, porque ele permite a existência de múltiplas arestas entre dois vértices. Os grafos dirigidos, ou de grafos, as arestas possuem uma direção indo de um vértice U para um vértice V. Já os grafos não dirigidos, né, que é o oposto dos dirigidos, eles não possuem uma direção, mas eles conectam de forma simples dois vértices. Continuando com os tipos de grafos, nós vamos agora para os grafos ponderados. Os grafos ponderados possuem arestas com pesos que podem representar custos, distâncias ou outras quantidades específicas. Já os grafos bipartidos, os vértices são divididos em dois subconjuntos, sendo eles U e V, de forma que todas as arestas conectam um vértice de U em um vértice de V. Outro tipo de grafo que temos aqui são os grafos conexos. Um grafo é considerado conexo se existe um caminho entre qualquer par de vértices. E para finalizar, vamos falar sobre as árvores. As árvores, elas são tipos de grafos conexos, só que não contêm ciclos. Meu nome é Sandro e vou falar sobre a representação de grafos. Existem diversas maneiras de podermos representar um grafo, porém as mais utilizadas são as matrizes de adjacência e a lista de adjacência, e ela nos permite manipular os gráficos de forma eficiente nos computadores. Vamos começar falando sobre a matriz de adjacência. A matriz de adjacência é uma matriz 2D, onde cada célula I e J indica se há uma aresta entre o vértice I e J. Então aqui a gente tem um vértice I e aqui a gente tem um vértice J. Ela vai indicar se há uma aresta entre esses dois pontos. Se houver uma conexão entre esses dois nó, no caso U e J, colocamos 1 na célula correspondente. Se não houver nenhuma conexão, a gente vai colocar o 0. E ele vai facilitar a nós entender e permitir-nos verificar rapidamente se há uma conexão entre esses dois nós. No entanto, ela vai poder consumir mais espaços se o grafo tiver muitas vértices e poucas arestas. Já na lista de adjacência, é uma lista onde utilizamos uma lista para cada vértice, contendo todos os vértices adjacentes a ele. Esta representação ela é mais eficiente em termos de espaço, especialmente para grafos espaçosos, ou seja, com poucas arestas em relação aos números de vértices. Vamos falar um pouco sobre a comparação entre essas duas formas que a gente pode representar. Dependendo da densidade do seu grafo e das operações que você precisa realizar, a matriz de adjacência ela é útil quando precisamos verificar frequentemente de forma rápida se há dois nós entre os vértices. Por outro lado, na lista de adjacências, ela é mais eficiente em termos de esparsos. É ideal para gráficos esparsosos, podendo adicionar ou remover arestas, e listas de adjacências geralmente são mais eficientes do que as matrizes de adjacências. Elas podem ser aplicadas em algumas áreas públicas. Por exemplo, em redes de computadores, grafos representam a conexão entre os dispositivos.
Em mapas, os gráficos ajudam a encontrar o caminho mais curto entre os dois pontos. Nas redes sociais, gráficos analisam a conexão entre pessoas e na biologia, os gráficos são interações entre as proteínas. Podemos concluir que os gráficos são umas ferramentas poderosas para representar e analisar relações complexas. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre busca em largura e busca em profundidade, respectivamente BFS e DFS. A busca em largura é um algoritmo que explora grafos por camada por camada. Ele começa sempre com o grafo, com o vértice inicial do grafo e vai explorando seus vizinhos e os vizinhos desses vizinhos e assim por diante, tá? Então, todos esses vizinhos são visitados em algum momento. Isso é feito através de uma fila e ela é usada para gerenciar os vértices a serem explorados. Então, basicamente, a gente inicia a partir do vértice fonte e ele é marcado como visitado. E aí a gente coloca ele na fila. Enquanto a fila não estiver vazia, a gente vai repetir essa mesma sequência. A gente vai pegar a fila, vai retirar o vértice que está na frente da fila, vai colocar cada vértice adjacente como cada vértice adjacente não visitado, vai marcá-lo como visitado e vai adicionar ele na fila, ok? A complexidade do BFS é 0, entre parênteses, V mais E. O número de V é sempre o número do vértice e o número de E é sempre as arestas do grafo. Isso ocorre porque cada vértice pode ser visitado apenas uma só vez, ok? Agora, falando sobre busca em profundidade, que é DFS, ele é o algoritmo que explora o grafo mais profundamente. Então, ele vai seguir cada ramificação antes de retroceder, ok? Então, isso só pode ser implementado utilizando uma pilha ou uma recursão, tá? Então, a gente basicamente começa no vértice fonte e vai marcar ele como visitado, assim como no BFS. Mas para cada vértice adjacente não visitado, a gente vai realizar uma chamada recursiva para o visitante do vértice, para visitar o vértice, na verdade. Após essa chamada, a gente vai chamar todos os vértices adjacentes e sempre vai retornar ao vértice anterior, e assim sucessivamente. Então, a complexidade do DFS é a mesma do BFS, e aí vai seguir a mesma linha de raciocínio, que é cada vértice e cada aresta só pode ser visitado apenas uma vez, ok? Agora a gente vai falar um pouco de Dijkstra e Kruskal, certo? Então, basicamente, Dijkstra, ele encontra o caminho mais curto de um vértice fonte para os outros vértices do grafo ponderado. Então, ele usa uma fila de propriedade para selecionar o vértice com a menor distância acumulada, tá? É sempre a menor distância. Isso é importante frisar. Então, como que funciona? A gente vai iniciar a distância de todos os vértices como infinita, exceto o vértice inicial, que a distância dele sempre começa em 0. Sempre é 0. Então, a gente coloca todos os vértices na fila de prioridade com suas respectivas distâncias, ok? E aí, a gente vai colocar sempre a fila de prioridade, enquanto a fila de prioridade não estiver vazia, a gente vai extrair o vértice com a menor distância. E aí, para cada vizinho do vértice extraído, a gente vai calcular a distância através desse vértice, atualizando sempre com a menor distância conhecida, certo? Então, a complexidade, ela é usada o Riemann Fibonacci, onde V é o número do vértice e E é o número de arestas, ok? Agora, a gente vai entrar um pouco para Kruskal. Então, o algoritmo, ele é usado para encontrar a árvore geradora mínima, que é MST, a sigla dela, onde o grafo é ponderado. A gente vai garantir que o custo total de todas as arestas da árvore seja sempre mínimo, ok? Então, ele usa essa técnica de união para gerenciar a união dos conjuntos do vértice, ok? Então, a gente vai classificar todas as arestas em ordem crescente de peso. A gente vai iniciar o conjunto da árvore, cada um
contendo um único vértice. E aí, para cada aresta em ordem crescente, se o vértice das arestas pertence a árvores diferentes, a gente vai colocar uma árvore adicionada a essa aresta. Vou refazer a minha fala. Mas para cada ordem crescente, se os vértices das arestas pertencem a árvores diferentes, uma das árvores é adicionada à aresta, ok? Então, a gente vai continuar até que haja um V-1 na aresta da árvore, ok? A complexidade é sempre 0, entre parênteses, E log de E, que pode ser simplificada para 0 E log de V, porque no pior dos casos, E é proporcional a V elevado a 2, tá? Então, existe essa proporcionalidade para você conseguir fazer a simplificação, ok? Então, basicamente, nós acreditamos que é fundamental diversas aplicações na área da computação, desses carinhas que eu acabei de mencionar, de BFS, de DFS, de Dijkstra e Kruskal. Então, basicamente, assim, para vocês terem uma noção de como é aplicado no nosso dia a dia, a gente usa eles para fazer análise de navegação, então o Maps, o Waze, assim como outros aplicativos de navegação, e a gente usa para fazer análise em redes sociais. Então, os algoritmos de redes sociais, Instagram, no WhatsApp agora, né, com os canais, ele usa também no algoritmo. Então, basicamente, a gente usa para solucionar os problemas com maior velocidade e precisão, além de análises que você pode usar dentro do seu dia a dia, como forma de analisar e ter aquela mentalidade para você conseguir fazer os seus sistemas da melhor maneira possível. Sobre as aplicações dos grafos, né? Separamos em 5 tópicos, né? O primeiro seria redes de computadores. São fundamentais para a internet, né? Eles permitem ligar de um ponto até o outro todos os dados de forma segura e eficiente. O segundo seria redes sociais, né? São modelos de grafos onde os indivíduos representam os nós e as conexões entre eles, como amizade, seguidores e colegas de trabalho, qualquer interação assim desse meio, seria as arestas. O terceiro seria roteamento de transporte. E elas modelam as rotas e conectam diferentes lugares, ou seja, como estrada, rotas de área ou linhas de trem. E biologia são redes que a gente pode utilizar para modelar os sistemas complexos, como redes neurais, né? No cérebro. E tem interações entre si, né? Cada proteína tem sua interação com a outra. A quinta seria a inteligência artificial, e elas são utilizadas em algoritmos de busca. E elas representam na representação de conhecimento. Nesses próximos slides, a gente vai falar da teoria de grafos, né? A primeira seria a teoria Euler. Ela acredita, né, que seja um ciclo euleriano, que pode começar em qualquer vértice, pode percorrer todas as arestas e não repetir nenhuma, e retornar do ponto de partida. Isso faz com que seja um número par de arestas conectadas a ele. E também temos o teorema de Kuratowski. Essa ferramenta ela é utilizada para saber se a teoria de grafos como que pode determinar se ele pode ser desenhado em um plano e se suas arestas se cruzam ou se ele é plano. Obrigado por assistir o nosso vídeo e até uma próxima.